E hoje a gente vai falar um pouquinho do que esperar no marketing para os próximos anos. Muito tem se falado sobre inteligência artificial, sobre o Web 3.0. É, eu que convivo com o marketing há tanto tempo, todo dia você escuta falar de alguma coisa que vai acabar, alguma coisa nova que vai surgir. E isso causa uma confusão gigantesca nas pessoas. Mas bom, vamos começar a contar uma história, né? O marketing surge no final do século XVIII, início do século XIX, com a Revolução Industrial. O marketing surge. Com a Revolução Industrial, várias empresas começam a surgir para conseguir atacar de forma escalável a demanda que existia no mercado naquela época. E começam a surgir as primeiras ofertas, né? Então começam a surgir os primeiros produtos, começam a surgir as primeiras ofertas de produtos e tudo mais. E aí é onde o marketing realmente começa a nascer, porque o marketing nada mais é, além de várias outras coisas, do que atender uma necessidade do mercado. E o mercado tinha uma necessidade de receber produtos de forma escalável para atender uma demanda crescente que estava surgindo. E nessa época, claro que esses anúncios não são, né, do final do século XVIII, mas nessa época o marketing era muito fácil, porque se você pensar de forma lógica, o marketing ele evolui conforme a oferta e demanda vão trabalhando juntos. E quanto mais oferta você tem no mercado, mais o marketing tem que evoluir para atender uma demanda existente. Então, se você tem poucas ofertas para uma grande demanda, é muito fácil você dar vazão nos seus produtos, é muito fácil que a sua empresa comece a vender, e por isso você não precisa de estratégias de marketing tão bem elaboradas. E aí, nessa época, diria que até o início do século XX, metade do século XX, o marketing era basicamente, único e exclusivamente baseado nas funcionalidades do produto. Então, você tinha anúncios que falavam, roupas brancas. Quem é hoje que vai comprar uma roupa porque aquela roupa é branca? Eu não vou comprar uma roupa de uma marca porque a roupa é branca, por exemplo. Então, as empresas podiam, né, e faziam isso. Elas conseguiam, o marketing delas era, e nem é entre aspas, mas era realmente um marketing que funcionava para a época, era anunciar as funcionalidades do produto. Então, você tinha um carro que te levava do ponto A para o ponto B sem utilizar um cavalo. Você tinha uma meia calça que era resistente. Você tinha um cigarro que o fumo dele era gostoso. Você tinha um refrigerante que era adocicado. Então era só você falar de alguns atributos funcionais do seu produto que estava pronto, porque não existia oferta para competir com você por aquela demanda, e qualquer coisa que você falasse iria atender a demanda, porque não existiam produtos. Então você poderia atender as necessidades e criar novas necessidades. E simplesmente falando das funcionalidades do seu produto, ou de como que a sua empresa era boa, ou de como que a sua empresa vinha de uma família interessante, isso já bastava para que os clientes pudessem comprar de você e valorizar a sua empresa. E a única estratégia, de fato, né, mais complexa que existia nessa época era a obsolescência programada, que como que você fazia para os clientes voltarem a comprar de você depois que você tem um cliente? É só eu produzir um produto que ele tem um prazo de validade um pouco aquém do que poderia ter. Então, lâmpadas que antigamente duravam até 10 mil horas, agora elas passam a durar 100, 200 horas. Para quê? Para que as pessoas consigam precisem comprar novas lâmpadas. Roupas que anteriormente não estragavam, eles começam a desenvolver roupas que começam a estragar um pouquinho mais fácil, para que os clientes possam voltar a comprar. Então era um marketing basicamente, o marketing ele era baseado nas funcionalidades do produto, e ao mesmo tempo existia a estratégia mais complexa que você tinha, era tentar diminuir a qualidade daquele produto de forma que não fosse perceptível pela sociedade, para que aquele produto tivesse um prazo de validade um pouco menor e as pessoas pudessem voltar a comprar aquele produto. Então você aumentaria o LTV, né, que é o Lifetime Value, que é quanto que um cliente traz para você ao longo do tempo. Então era uma estratégia simples que durou, podemos dizer aí que 150 anos isso
que durou esse tipo de estratégia. E aí, as coisas vão evoluindo, novas empresas surgem, né? Novas empresas começam a surgir e essa oferta, a oferta e a demanda, ela começa a se equilibrar. Então, você não tem mais uma empresa de cigarro, você tem 20 empresas de cigarro. Você não tem uma empresa que produz veículos, você tem 10 empresas que produzem veículos. Você não tem mais somente um produto líder para cada categoria. As empresas começam a surgir novas empresas e disputar a liderança. E aí o marketing precisa evoluir ao longo do tempo. Então, no início do século XX, metade do século XX, o marketing começa realmente a evoluir. E aí surgem os primeiros nomes, né? Começam a surgir novas vertentes do marketing, como por exemplo o copywriting, que é a escrita persuasiva. Começam a surgir realmente os anúncios que param de falar somente dos atributos funcionais dos produtos, mas falam dos atributos emocionais, dos atributos culturais, do que você ganha tanto de forma objetiva quanto de forma subjetiva por escolher um produto. E aí começam a surgir grandes nomes e é onde surgem as grandes agências de publicidade, principalmente nos Estados Unidos. E aí, para quem até já viu, para quem não viu, existe uma série chamada Mad Men que reflete esse período da publicidade, a época de ouro da publicidade. E o personagem principal de Mad Men, ele é uma referência a esse carinha aqui, que é o David Ogilvy, que ele é considerado um dos pais do marketing. Um dos melhores anúncios estáticos criados até hoje foram do David Ogilvy, principalmente anúncios de carros, que ele era especialista, mas ele é um cara que ajudou a trazer o turismo para os Estados Unidos, é um cara que ajudou a vender carro pra caramba, ajudou a vender isqueiro, muito isqueiro. Então, David Ogilvy, ele tem um livro, inclusive, que eu particularmente não gosto, mas é um clássico, que é Confissões de um Publicitário. Então começa a surgir essa nova vertente do marketing e começa a falar de outras funcionalidades. Então, por exemplo, se antes nós tínhamos um anúncio de cigarro que falava somente sobre a qualidade do fumo daquele cigarro, agora, nos anos de 1900, a gente tem o Marlboro Man, que é a campanha da Marlboro que foi feita para atrair novos clientes para Marlboro, porque ela criou uma imagem de que quem fumava Marlboro era mais homem, era mais macho. E essa campanha durou anos e é a campanha mais bem sucedida da história. Então você começa a trazer outros atributos, além do atributo funcional daquele produto, para você atrair novos clientes. Então as pessoas começam a se identificar com as marcas, começam a se identificar com os produtos, e é isso que o marketing começa a tentar fazer. Imagino que ninguém aqui é dessa época, da propaganda da Bombril. Então começam a surgir grandes propagandas. Nos anos 90 tinha propagandas gigantescas aqui no Brasil. Tinha Tartaruguinha da Brahma, o Caranguejinho da Skol, tinha garoto propaganda da Bombril, você tinha o tio da Suquita. Então começam a surgir as grandes propagandas na televisão, principalmente televisão, panfleto, revista, outdoor, rádio, passam a ser os canais de marketing mais atuantes aqui nesse mercado. E o marketing começa a ganhar forma, um pouquinho da forma que tem hoje. E tem 2 livros que refletem muito bem isso. Um desses livros eu estou até lendo ele aqui, que é O Herói e o Fora da Lei, que é um livro que começa a falar de arquétipos de marcas, que é como que as marcas vão parecer para um consumidor. Então, por exemplo, a Pepsi é uma marca que ela tem um arquétipo do bobo da corte, então ela vai fazer mais piadinhas, porque o bobo da corte antigamente era a pessoa que iria até a corte para fazer graça pro rei. E como a Coca-Cola já é a líder, ou seja, ela é a rainha da corte, do mercado, a Pepsi toma o papel de bobo da corte para fazer as propagandas engraçadas e se conectar com os clientes. Então começam a surgir esses estudos de como que as marcas podem se vincular com os clientes a partir de outras questões que não sejam somente as questões funcionais do produto. E começa também o marketing centrado no ser humano e não mais o marketing centrado no produto, que esse livro aqui, Marketing 3.0, do Philip Kotler, apesar dele ser um livro que ele está bem
Tá bem datado assim, mas tem muita coisa legal para começar a entender como que esse movimento do marketing sai do marketing do produto e começa a ser centrado um pouquinho mais no ser humano. E quando a gente ouve isso, parece meio bobo, mas era uma revolução gigantesca para a época. E com isso surgem 2 domínios dos 3 domínios do marketing hoje que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Surge o primeiro domínio do marketing, né? Surge o branding, que é realmente como promover marcas. O branding basicamente é uma área do marketing que tenta fazer com que os clientes tenham a percepção que a marca quer que eles tenham dela. Então começa a surgir esse domínio do marketing, que é o branding, e começa a surgir um outro domínio do marketing, que é o product marketing, que ele é muito hoje visto em produtos digitais, mas a promoção de produto. Então como que, por exemplo, uma empresa como a Volkswagen, por exemplo, como que ela se porta, então isso é branding, como que as pessoas veem a marca Volkswagen e como que as pessoas vão ver cada um dos produtos que a Volkswagen solta. Então, por exemplo, quando a gente fala, mas isso é carro de mãe, isso é carro de playboy, isso é carro de povo da roça, isso é product marketing. Então, a marca tentando fazer com que um produto tenha uma percepção específica no público. Então começam a surgir realmente esses 2 domínios do marketing que são atuantes até hoje. E vai ter muita foto clichê aqui, tá, gente? Porque eu sou muito ruim de achar foto. Mas e aí o presente, né? O século XXI, principalmente depois dos anos 2000, surgimento da internet, explode a bolha da internet aí no final dos anos 2000. As pessoas passam a estar mais conectadas e tudo muda de novo. Se antes demorou 150 anos para as coisas mudarem, agora demorou só 50 anos para as coisas mudarem com o surgimento da internet. E a coisa que mais acontece na internet e que mais modifica o marketing é que antes da internet a gente vivia no monólogo. As empresas falavam com nós, mas nós não conseguíamos falar com as empresas. E se uma empresa vacilasse com a gente, era muito difícil aquela empresa ser impactada, porque a gente não tinha com quem falar. A gente falava com os nossos pares, com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas isso não atingia uma quantidade muito grande de pessoas. Mas com a internet isso muda. Com a internet a gente consegue fazer avaliações dos produtos e das empresas que a gente compra. A gente tem o Reclame Aqui, a gente tem avaliações em todos os sites, a gente tem o Google Meu Negócio, a gente tem as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest. Várias redes sociais onde os consumidores começam a falar com as marcas começam a falar com os consumidores, mas mais importante que tudo, os consumidores começam a falar entre si. E isso tira o poder das marcas e entrega o poder para os consumidores. Então, e isso reflete muito em como a marca vai realmente começar a se comunicar e se portar frente aos consumidores, frente aos potenciais clientes. Isso muda o jogo totalmente. Então, se antes a gente tinha um marketing focado mais em intrusão, um marketing mais intrusivo, que é o que a gente chama de outbound marketing, que é você tá lá vendo um jogo, você tá lá vendo um filme na Globo e o filme tem um intervalo para aparecer um anúncio e você fica puto com aquele anúncio porque aquele anúncio apareceu, mas você queria continuar vendo o filme. Agora a gente não aceita mais isso. Antes isso era totalmente aceitável porque era a única forma de comunicação, a única forma de consumir conteúdo que a gente tinha. Hoje isso é praticamente, apesar de anúncios serem a maior parte da receita de empresas como Facebook e Google, os anúncios têm que ser muito mais bem elaborados, muito menos intrusivos para que a gente não fique com raiva das empresas, não fale mal delas. Então, só a título de exemplo de como que isso é forte, eu tenho certeza que se vocês não passaram por isso, alguém já passou. Eu tive um problema com o Nubank no final de 2021, que o Nubank não resolveu o meu problema. Eu tava perdendo cerca de 10, 13 mil reais com o Nubank por causa de um roubo. O Nubank já tinha batido o pé no chão e falado que não iria resolver meu problema. E eu fui lá pro LinkedIn e soltei a boca no trombone no LinkedIn. Em menos de 6 horas, a publicação teve 150 mil visualizações e o Nubank me ligou para devolver meu dinheiro.
Então, a gente ganha muito poder e as marcas precisam aprender a lidar com esse poder que o consumidor tem agora, então o marketing muda. Então, como eu disse, o inbound marketing surge e, muito importante, surge o terceiro domínio do marketing, que é o growth marketing, que é o marketing de performance. É o marketing focado em como que eu monetizo a minha base de clientes, como que eu adquiro novos clientes, como que eu retenho meus clientes com a marca. Então, o growth marketing surge e ele já existia antes, mas esse termo ele é cunhado agora no século XXI, principalmente pelo fato de que antes da internet era praticamente impossível você conseguir metrificar de forma muito objetiva e de forma muito específica qual que é o lucro das suas ações de marketing. Mas agora com a internet, quando a gente consegue traquear todos os pontos de contato que nós temos com os clientes, fica mais fácil a gente fazer o traqueamento da lucratividade de cada uma das campanhas, eficácia dessas campanhas, e surge o growth, e o growth marketing toma conta de tudo. Hoje ele tem caído, mas o growth marketing toma conta de tudo, que é o marketing de performance, de atração, retenção e monetização de clientes. E as coisas mudam. Se antes a gente, como eu disse, a gente surge o inbound marketing, que é o marketing de atração. Então as empresas começam a conversar com os clientes começam a conversar com as empresas tentam ser menos intrusivas, as empresas tentam se diferenciar das outras empresas de alguma forma, de forma que ao invés dela ir atrás do cliente, agora ela passa a criar estratégias para que os clientes venham até atrás delas. É onde surge o marketing de conteúdo. Então, marketing de conteúdo, por exemplo, a gente tem vários exemplos de marketing de conteúdo, mas eu acho que dois dos maiores exemplos de marketing de conteúdo são blogs, que eu não sei se vocês frequentam blogs hoje, mas a melhor estratégia de B2B existente hoje é blog, que é você produz conteúdo tirando dúvidas das pessoas, de forma que esse conteúdo ranqueie nos primeiros lugares do Google, e as pessoas, quando vão fazer uma pesquisa no Google, encontram seu artigo do blog, entram no seu artigo do blog, tiram as dúvidas delas, passam a conhecer a empresa, passam a melhorar a educação que ela tem a respeito do produto ou da dor que ela tem. Isso aumenta o branding, aumenta os pontos de contato que a marca tem com os consumidores, e tudo isso é um marketing de atração, porque a marca não foi atrás daquele consumidor, é o consumidor que chegou até a marca a respeito de uma pesquisa no Google. E a gente tem uma outra, e isso é um tipo de marketing de conteúdo educacional que faz parte do inbound marketing. E a gente ainda tem o outro tipo de marketing de conteúdo, que é o marketing de conteúdo de entretenimento. Eu, particularmente, eu acho Monster muito melhor que Red Bull. E eu já conversei com várias pessoas que acham isso melhor, mas claro, é uma quantidade de dados que não vai falar o que é melhor ou o que é pior. Mas a Red Bull é do tamanho que é, não porque ela é uma empresa de energético, mas porque ela é uma empresa de conteúdo. A Red Bull, em todos os esportes que você vê, a Red Bull está patrocinando eventos, está patrocinando esportes, ela tem times de Fórmula 1, times de futebol. Então, o tempo inteiro a Red Bull tá criando conteúdo e botando a marca dela na frente das pessoas, sem atrapalhar as pessoas. Muito pelo contrário, ela tá criando conteúdos. Quando a Red Bull cria um time de futebol, ela tá fomentando o futebol, então ela tá fomentando a paixão do consumidor, e o consumidor tá ali lidando e vendo a Red Bull naquele time, e isso melhora a percepção de marca da Red Bull e faz com que o consumidor no final escolha a Red Bull em detrimento de outro energético, e a Red Bull ainda pode cobrar mais caro. Então o marketing de conteúdo surge como ferramenta do inbound marketing no século XXI, e é uma estratégia que, na verdade, o marketing de conteúdo não surge no século XXI, vou falar isso praticamente no último slide, mas ele ganha força de verdade no século XXI, e a gente vê isso o tempo todo, tá? Então, e tem até algumas coisas de como que o marketing de conteúdo impacta a gente. Em algumas pesquisas, tem um livro que chama, eu tô com esse livro aqui, A Lógica do Consumo, onde fazem pesquisas cegas para saber se o consumidor prefere Pepsi ou Coca,
e numa pesquisa cega, a maioria dos consumidores preferem Pepsi, mas quando você fala que a pessoa está bebendo Pepsi ou Coca, as pessoas preferem Coca. Por quê? Porque a memória afetiva de todo o conteúdo que a Coca cria com a gente, principalmente a magia do Natal, compartilha alegria, as propagandas que a gente já viveu com a Coca, isso tudo é conteúdo que melhorou a percepção da marca, e quando a gente utiliza o produto, a gente passa a gostar mais dele em detrimento de outros produtos que não entregaram tanto conteúdo pra gente. Então, isso é bem legal, isso começa a acontecer realmente no meio do século XX, mais do século XXI, isso sobe pra caramba, e essas são as estratégias que a gente tem utilizado hoje. E aí, falando um pouquinho desses domínios do marketing, né? E aí a gente finaliza os domínios do marketing. Hoje no presente, a gente tem aí branding, marketing, product marketing, growth marketing atuando junto. Onde branding é uma estratégia de marketing focada em melhorar a percepção da marca em frente ao consumidor. A gente tem o product marketing, que é uma estratégia de marketing onde a gente faz com que cada um dos produtos da marca tenha uma percepção diferente, mas que essa percepção ainda esteja ligada à percepção de branding que você tem. E você tem o growth, que é como que eu utilizo essa percepção de marca, essa percepção de produto, e eu utilizo isso da melhor forma, com a melhor mensagem, nos melhores canais de marketing, para que eu adquira novos clientes, para que eu retenha meus clientes, para que eu cobre mais caro dos meus clientes. E esses 3 domínios do marketing começam a andar juntos. E quando você vai trabalhar numa empresa, quando você dá de cara com uma empresa bem estruturada, essas são as 3 áreas principais do marketing. Então você vai ter o gerente de branding, o gerente de product e o gerente de growth. E geralmente, quem é o CMO, né? Quem é o pica das galáxias da empresa, é a pessoa de branding. Porque, querendo ou não, tudo vai responder para branding. Não adianta nada você ter uma estratégia de growth que vai contra a diretriz da marca. Não adianta nada você ter uma estratégia de product que vai contra a diretriz da marca. Então, principalmente empresas muito bem estabelecidas que estão numa estágio de maturação gigante, branding é muito mais importante do que product growth. Não diria menos importante, mas é mais relevante do que product growth, porque você pode diminuir sua aquisição de clientes, você pode lançar um produtinho ruim, mas você não pode ferir a percepção que a sua marca tem frente aos outros clientes. Por isso que existem comitês de crise para lidar com crises de marca. E aí, trazendo isso aqui para ficar um pouquinho mais palpável para vocês de como que isso se relaciona, né? Eu trago o exemplo do Airbnb, que é uma empresa que eu imagino que todos conheçam aqui. Mas o Airbnb é uma empresa que surgiu na Califórnia com 2 caras alugando colchão inflável para pessoas que estavam indo para Califórnia porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. E aí eles viram que existia uma demanda gigantesca para dormir em lugares que não fossem hotéis. Primeiro porque os hotéis eram caros, segundo porque o serviço de hotel era ruim. E aí eles começam a alugar casas para realugar essas casas para visitantes, e o Airbnb surge. E hoje o Airbnb ele é basicamente atualmente, de produtos digitais, o Airbnb é o melhor case de branding que existe. Mas ele utiliza todas os três domínios do marketing muito bem. Então, o branding do Airbnb é sinta-se em casa em qualquer lugar. Então, o Airbnb quer que você tenha experiências boas e sinta-se confortável e à disposição em qualquer lugar que você esteja do mundo. Então, esse hoje é o lema da marca, esse hoje é a diretriz de marca. O Airbnb tem 2 frentes de product. Ele vai ter a frente de product, que é para a pessoa que aluga a casa, né? Eu sou o dono da casa e estou botando minha casa para alugar. Então, eu vendo a minha marca de uma forma para as pessoas que são donas da casa, e eu vendo minha marca, e tem outra forma de eu vender meu produto, porque eu tenho outra frente do produto. Eu tenho a frente do produto da pessoa que vai alugar a casa, que vai fazer a visita, que vai viajar, que precisa utilizar o Airbnb para conseguir uma residência, um lugar para ficar. Então é outra frente do produto. Então, se você pensar em Uber, iFood, todas as empresas que funcionam como marketplace, né? O Uber tem um product lá pro motorista e tem um product pro passageiro. O iFood tem um product tem 3 products. Tem o product pro motoqueiro,
ter o product para quem come e ter o product para quem faz a comida. Tudo isso guiado pela diretriz de branding. E você tem a estratégia de growth do Airbnb, que são os anúncios que o Airbnb faz para atrair novos donos de casa e também pessoas que querem alugar as casas. Você tem a estratégia de e-mail marketing, você tem a estratégia de retenção de clientes, você tem os pushes no aplicativo. Então, existem várias estratégias dentro de growth para alimentar todos os domínios de marketing aqui hoje. Então, basicamente é assim que o marketing ele tá colocado hoje. E trazer um outro exemplo para vocês, não sei se vocês conhecem a Liquid Death. A Liquid Death é uma marca que simplesmente é água. Ela vende água. É uma marca que surgiu nos Estados Unidos, hoje ela vale $1 bilhão, ela tem menos de 10 anos. É uma marca que vende água mineral, simplesmente. E a Liquid Death, entendendo tudo isso, entendendo arquétipo, entendendo inbound marketing, entendendo marketing de conteúdo, entendendo que hoje o marketing não é pensado na funcionalidade, mas sim de como que a pessoa se sente ao utilizar uma marca, a Liquid Death cria uma estratégia de marketing muito baseada no arquétipo do fora da lei, que é quem bebe de Liquid Death é descolado, quem bebe Liquid Death é diferente do padrão e tudo mais. Ela começa a atrair essas pessoas. Ela vende água. A água dela é 5 vezes mais cara que qualquer água que tem por aí. E ela percebeu que enquanto todas as marcas de água estavam brigando para falar qual que era a água mais mineral, qual que era a água mais pura, a Liquid Death simplesmente falou, foda-se. Eu vou fazer uma água que quando a pessoa bebe essa água, ela parece que ela é cool. E aí ela lança uma latinha de Liquid Death, se eu não me engano é $3, $4 mais ou menos, de 500 ml. Liquid Death vende no pack de 12, é mesmo que você compra cerveja. E ela chama o Travis do Blink para fazer propagandas. O próprio nome, né, da marca já insinua alguma coisa diferente, né? E tem até uma propaganda que eu vou colocar aqui da Liquid Death que reflete realmente o que a marca quer passar quando você consome o produto dela, que é essa propaganda aqui. E basicamente, essa propaganda aqui, ela meio que cunha tudo que é o marketing hoje, que é um marketing totalmente focado em como que o consumidor vai se sentir. Então, ao utilizar seu produto. Então, o marketing realmente ele começa a criar movimentos culturais, movimentos onde as pessoas se encontram de acordo com as marcas que eles utilizam. E o Liquid Death hoje é um dos melhores cases que a gente pode tratar do marketing. E aí surgem livros, né? Livros bem interessantes que a gente pode falar. De novo, o Herói Fora da Lei, cada vez mais forte nessa questão. Surge um novo livro do Philip Kotler, que é o Marketing 4.0, que é essa transição do marketing tradicional para o digital. Já existe o Marketing 5.0, mas eu nunca li. Tem esse livro do Joe Pulizzi, que é o Marketing de Conteúdo Épico, que é falando de como contar histórias, de como produzir conteúdo para atrair clientes, que dá vários exemplos de várias marcas que utilizam isso. E tem esse livro aqui do Gary Vee, que é o Gratidão, que ele fala da reciprocidade. Gary Vee é um dos maiores nomes de marketing no mundo, e ele fala de como produção de conteúdo nas redes sociais atrai clientes. Só para vocês terem uma ideia de quem que é o Gary Vee, o pai dele era dono de uma loja de vinho, bem fudidinho assim, de esquina. E quando o Gary Vee toma conta da loja de vinho do pai dele, o Gary Vee resolve fazer um curso de sommelier de vinho e começa a escrever uma revistinha de vinho. Então, tipo, quanto que esse vinho custa, com o que ele harmoniza melhor, qual que vale a pena tomar ele quando tá quente, quando tá frio, e por assim vai. E, basicamente,
começa a crescer muitos clientes. Por quê? Porque o Gary Vee começava a distribuir essa revistinha e as pessoas liam a revistinha, ficavam sabendo a respeito do vinho, então tinha um jantar, tinha alguma coisa para fazer, iam lá e compravam o vinho na loja dele. E hoje o Gary Vee é dono da VaynerMedia, que é um dos maiores conglomerados de marketing do mundo. E ele começou exatamente dessa forma. E aí a gente chega no futuro. Andamos bastante, saímos lá do 1780, mais ou menos 1800, chegamos agora. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente está na Web 3, né? Que é a internet descentralizada. Então antes a gente tinha a Web 1.0, que era quando a internet nasce, né? Tinha os sites, tinha alguns aplicativos, alguns softwares que a gente utilizava, mas a gente era só leitura, a gente só conseguia utilizar ele, a gente não conseguia interagir necessariamente com outras pessoas. Surge aí depois a Web 2.0, que principalmente com redes sociais, onde ela é um marketing centralizado, empresas tomam conta e nós participamos. Então, por exemplo, se a gente entra no Instagram e comenta na foto de alguém, a gente está participando do Instagram, mas está tudo centralizado no Instagram. E a Web 3 é a web descentralizada, é onde as empresas perdem totalmente a força delas e quem tem força é o consumidor, quem cria o consumidor. Então a blockchain, né, que deriva daí o Bitcoin, por exemplo, faz parte do Web3. É muito mais colaborativo, então é o marketing focado em comunidade. Não marketing, todo movimento de mercado focado em comunidade. E com isso tem crescido muito também o marketing de comunidade. Tem inteligência artificial, que ninguém para de falar desse demônio de inteligência artificial, que eu não aguento mais falar disso. Surge e muda tudo também. E surge uma nova vertente de marketing, que é o conteúdo criado pelo usuário, que aí começam a surgir os micro-influenciadores, o próprio UGC, que são anúncios de pessoas reais. Ao invés de você contratar uma Grazi Massafera da vida para fazer um anúncio do produto da Boca Rosa, a Boca Rosa vai lá e contrata uma pessoa que tem 1000 seguidores para fazer o anúncio do produto dela e dá muito mais resultado que contratar a Grazi Massafera, e é muito mais barato, porque hoje as pessoas confiam mais em pessoas parecidas com elas do que com globais e atrizes e atores e tudo mais. Então as coisas começam a mudar. E a outra coisa que surge é a geração Z, né? Porque geração Z é um bicho de 7 cabeças que ninguém entende ela ainda, e muita coisa ainda vai acontecer por conta da geração Z. E aí a gente começa a pensar, né? Depois disso tudo que eu falei, a gente começa a pensar: quais são as novas estratégias de marketing do futuro? Putz, se você André, você saiu lá do panfleto que falava que a roupa era branca, falou do Marlboro Man, que quem fumava se sentia mais homem. Aí agora você tá falando, aí você falou de uma água que quem bebe se sente mais legal. Agora você tá falando comigo que a Grazi Massafera vai ficar pobre. E o que vai acontecer daqui nos próximos anos? Porque agora tem inteligência artificial e tudo rola mais rápido. Então, quais vão ser as novas estratégias de marketing do futuro? E tá todo mundo falando disso. Então, se a gente pega a linha do tempo, né? Só para revisar, a gente tem aí século XVIII, século XIX, marketing 1.0 e 2.0, centrado no produto e nas empresas. Início século XX, marketing 3.0, começa a centrar nas pessoas. Século XXI, marketing 4.0, começa a centrar na internet, no digital. Marketing 5.0, marketing de comunidade, tá? Descentralização, perda de poder total das empresas. E aí, começam a surgir as perguntas, né? Como você acha que a inteligência artificial vai impactar o marketing? Então já tem gente falando que quem faz anúncio vai acabar, que social media vai acabar, que copywriter, que é a pessoa que escreve, vai acabar, que redação publicitária vai acabar, que quem faz análise de dados vai acabar, que quem programa e faz front-end vai acabar, que designer vai acabar, tudo vai acabar, porque agora existe a inteligência artificial. Não estou falando que nada vai acabar. Sim, muita coisa vai acabar, mas a maioria das coisas vão mudar. E toda vez que uma nova tecnologia surge, isso acontece. A vida é assim, sempre foi e vai continuar sendo.
Mas hoje muito se é falado, porque realmente a inteligência artificial ela já tem mudado muita coisa. Hoje tem moleque de 12 anos ganhando dinheiro, ganhando centenas de milhares de reais por mês, criando canal no YouTube e no TikTok a partir de inteligência artificial e monetizando esses canais. Então realmente já tem coisas mudando e tudo mais. E quem tá na crista da onda, claro que sai ganhando, mas tem que ter mais coragem. Então essa hoje é a grande discussão a respeito do marketing. Como a inteligência artificial vai impactar o marketing. E as pessoas começam a se perguntar, né? Pô, eu vou estudar marketing, seja para ser um profissional de marketing, seja para aplicar na minha empresa, seja para ter conhecimento para falar a respeito disso, seja para discutir qual que vai ser o índice de receita, quanto de receita que eu vou destinar para marketing, se eu vou contratar pessoas de marketing ou se eu vou utilizar inteligência artificial. Ah, mas com inteligência artificial eu não vou precisar contratar time de marketing, porque a inteligência artificial vai fazer tudo para mim. São vários os questionamentos. Só que tem uma coisa que eu acho que poucas pessoas têm falado. Que é o seguinte. A inteligência artificial ela vai facilitar a criação de muitas empresas. Muitas. Vai ser uma revolução, assim como foi a Revolução Industrial. Então, quando a Revolução Industrial aconteceu, várias empresas surgiram. Com a inteligência artificial, não vai ser diferente. Várias novas empresas vão surgir. Então, se antes para eu montar um aplicativo eu precisava de um dev front-end, um dev back-end, um dev full stack, um programador, um designer, um cara de marketing para fazer isso, que é grana pra caramba, porque desenvolvedor é muito caro, hoje simplesmente já existem programas de inteligência artificial que você paga R$100 por mês, R$200 por mês, e aquele programa desenvolve o aplicativo para você. Então vão surgir trocentos aplicativos novos. Aquele aplicativozinho de meditação que você paga R$19 por mês para aprender a meditar, vão existir 100 a mais todos os dias de pessoas criando esses aplicativos. E o que isso quer dizer? Que a oferta vai aumentar exponencialmente com a inteligência artificial. Ah, André, mas você está falando só de produto digital. Não. Quantas pessoas... Se hoje as pessoas já não vão no médico fazendo autoconsulta no Google, imagina quantas pessoas não vão mais no médico fazendo autoconsulta como inteligência artificial. Imagina que a pessoa no futuro vai poder colocar, e isso nem está muito distante. A pessoa vai lá, coloca um óculos de realidade aumentada da Apple, entra numa inteligência artificial da Fiat, abre o capô do carro dela e pelo óculos a inteligência artificial fala o que a pessoa tem que fazer para dar revisão no carro, para ela não precisar de um mecânico. A pessoa coloca um óculos de realidade aumentada, olha para o quarto dela, realidade aumentada junto com a inteligência artificial, já dá tudo o que aquela pessoa tem que fazer de acordo com o estilo dela, que já foi visto pelas páginas que ela visitou na internet, e você não precisa, você não precisa de um arquiteto de interiores. Então várias coisas vão mudar. Várias coisas vão mudar. Várias novas empresas vão surgir. E toda vez que novas empresas surgem, que a demanda continua a mesma, mas a oferta aumenta muito, marketing passa a ser mais necessário. Porque você precisa diferenciar a sua empresa. Se antes existia 10 empresas para 10 pessoas, beleza. Se hoje tem 10 empresas, se tem 100 empresas para 10 pessoas, é marketing que vai fazer você pegar uma fatia dessas pessoas. Então, essa é totalmente a minha opinião. Posso estar completamente enganado aqui, mas para mim a lógica é essa. Que quanto mais empresas surgem, mais ofertas aparecem, e mais você precisa de marketing para diferenciar a sua empresa de todas as outras, porque senão sua empresa passa a ser commodity. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso, para o futuro, tá? E se a gente olha para o mercado de marketing hoje, todo santo dia, alguém mata alguma coisa no marketing. Todo dia que você entrar, alguém vai falar, e-mail marketing morreu. SMS marketing morreu. Anúncio no Facebook não funciona mais. Todo dia tá alguém matando alguma coisa no marketing. Marketing é a profissão que mais mata coisa. Lança uma ferramenta nova.
que você não vai saber utilizar. Uma ferramenta nova que você utilizava é atualizada. Um hack novo sai. Hack para conseguir 100 clientes em 1 hora utilizando 2 stories no Instagram. Todo dia sai um hack novo. O algoritmo muda. Então você vai lá, você finalmente conseguiu colocar a sua empresa de consultoria empresarial em primeiro lugar no Google para as pessoas de Itajubá. Aí o algoritmo do Google muda e você cai para a 3ª posição. Então todo dia tem várias coisas mudando no marketing o tempo todo. E a verdade é essa. Não adianta, não tem como escapar, você só aceita e segue sua vida. E se você não quiser aceitar, você nem olha para marketing. Aí você contrata alguém, deixa alguém lá e fica sem saber nada. Só que uma coisa, e tem até uma entrevista do Jeff Bezos que ele fala muito sobre isso. O cara pergunta pro Jeff Bezos qual que é a pergunta que ele mais ouve. O Jeff Bezos fala, o que é que vai acontecer no futuro? E o Jeff Bezos fala que ele acha que essa pergunta é muito burra. Porque existem coisas que não vão mudar no futuro. E que é para isso que ele tem que olhar. E que as coisas que não vão mudar no futuro, no caso do Jeff Bezos, você sempre vai querer entregas mais rápidas, você sempre vai querer produtos disponíveis, você sempre vai querer preço mais barato. E é nisso que ele foca, e é por isso que ele é o Jeff Bezos. Por isso que a Amazon é a Amazon. E quando a gente olha para marketing, tem tanta gente falando sobre, putz, qual que é o futuro do marketing? O que vai acontecer com o marketing? O que vai surgir no marketing? Mas tem trocentas coisas que não vão mudar no marketing. E que nunca mudaram e não vão mudar. Se a gente olha para canais de marketing ao longo nessa linha do tempo aí que eu criei, né? Pra gente, se a gente olha, os canais de marketing mudaram completamente ao longo dos anos. Antes era boca a boca. Depois passou a ser TV, rádio, panfleto, outdoor, revista, jornal. Hoje é rede social. Amanhã vai ser o quê? Às vezes, ano que vem o Instagram não existe. Às vezes, ano que vem o TikTok não existe. Qual vai ser a rede social do momento? A gente não sabe. Não dá pra prever. Então as coisas mudam. E mudam muito rápido. Aqui eu trouxe alguns exemplos de canais de marketing que eram os canais de marketing. E do nada, não são mais os canais de marketing. A gente tinha o Orkut. Até 2011 eu tinha Orkut. Em 2011 eu criei meu Facebook. Em 2012 o Orkut não existia mais. Ninguém tinha mais Orkut. O Snapchat. O que aconteceu com o Snapchat? Era uma febre o Snapchat. Até que um dia, um cara chamado Mark Zuckerberg chegou pro Snapchat e falou, me vende essa merda aí. E ninguém quis vender. E aí, o que o Mark Zuckerberg fez? Montou os stories. E aí, o que aconteceu com o Snapchat? Quem usa o Snapchat no Brasil hoje? Pouquíssimas pessoas. E o Clubhouse, que foi a rede social do ano passado, que era a rede social do Elon Musk. Você precisava de convite para entrar, que todo mundo queria entrar no Clubhouse. E aí, saiu o Clubhouse em um dia, no outro dia já tinha curso de como se destacar no Clubhouse. O Clubhouse durou um mês. Um mês o Clubhouse durou. Então essa é a velocidade que as coisas surgem e as coisas morrem no marketing. Então por que a gente vai ficar se importando com o que vai acontecer no futuro das coisas novas que vão surgir? Sendo que a gente não precisa olhar para isso. Tem várias outras coisas pra gente olhar. Porque existem coisas que são imutáveis no marketing. Imutáveis. Tem um livro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Eu não vou ficar falando de cada uma dessas leis. Primeiro que eu não sei todas de cor. Segundo que daria 3 aulas. A gente ia ficar aqui até dezembro falando dessas leis imutáveis. Mas existem leis imutáveis do marketing. Isso já é discutido há muito tempo. E além das leis imutáveis do marketing, tem muita coisa no marketing que não muda. E é nisso que a gente tem que focar. E eu acho que, assim, existem várias coisas surgindo e morrendo no marketing o tempo todo. Mas existem coisas que não vão morrer tão cedo. E provavelmente nunca vão morrer. E quais são essas coisas? E é nisso que a gente tem que focar. Primeiro, funil de marketing. O funil de marketing foi cunhado há anos atrás. E ele funciona até hoje.
Funil de marketing. Primeiro você chama a atenção das pessoas para você gerar interesse no seu produto e na sua marca, para que as pessoas comecem a desejar o seu produto e aí você chama elas para realizar uma ação de compra. Funil AIDA, funil de marketing, que é um conceito de marketing que dificilmente você vê ele na prática, mas se você não souber ele, você não sabe fazer marketing hoje. E aí existem 300 tipos de funis de marketing. Esse aqui é o Flywheel Funnel da HubSpot, que foi criado junto com a metodologia de inbound marketing, que foi criada junto com a HubSpot. Então, primeiro você atrai pessoas para você engajar eles, para você encantar essas pessoas. E aí você faz isso a partir de serviços, marketing e vendas. Para isso você tem uma ferramenta de CRM no meio. E aí você transforma contatos em clientes, clientes em promotores. Promotores chamam desconhecidos para se tornar contatos que viram clientes. Então você entender funil de marketing, principalmente funil AIDA, isso não vai mudar. Não vai ser algo, não vai ter uma mudança em 10, 15, 20 anos que vai matar um funil de marketing de uma hora para outra, que é algo que funciona há vários anos. Então, entenda o funil de marketing. Outra coisa, os domínios do marketing. Branding, Product, Growth. Isso aqui não vai acabar. Growth tá caindo em desuso? Tá. Mas porque Growth tava super em alta. Tava ganhando mais importância do que deveria. Growth tava mais importante que Branding. Por quê? Porque antes os juros estavam baixo. As pessoas estavam colocando dinheiro em startup igual comprava comida com fome. Então tinha dinheiro a rodo no mercado, as pessoas estavam investindo muito. Qual que era a ideia das empresas? A ideia das empresas era: vamos adquirir o máximo possível de clientes, queimando caixa, com growth, com performance. Vamos adquirir vários clientes, que aí a gente adquire vários clientes, que a nossa empresa pega um valuation alto, a gente pega mais grana, depois a gente abre um IPO e fica milionário todo mundo. Até que de repente surge um negócio que chama Covid-19, vem uma pandemia e as venture capital somem, o dinheiro some e de repente não tem dinheiro mais para growth e as empresas lembram que existe branding. Então os domínios de marketing eles vão se equilibrando ao longo do tempo, mas eles não vão mudar. Growth não vai acabar, branding não vai acabar, product não vai acabar. Pode surgir um novo domínio de marketing? Pode surgir um novo domínio de marketing, um quarto, um quinto domínio de marketing. Mas esses três aqui não vão acabar. Jornada de compra. Todo mundo passa por uma jornada de compra, independente do produto que ela vai comprar. Sendo um produto complexo ou sendo um produto simples. Todo mundo está inconsciente de um problema, depois fica consciente do problema, depois começa a conhecer as soluções para resolver aquele problema, depois começa a se decidir a respeito da solução que ela vai resolver e depois ela escolhe o fornecedor daquele problema. Então, quando vocês decidiram fazer faculdade de administração, antes, vocês nem sabiam, no primeiro ano, provavelmente, vocês nem entendiam que vocês tinham que escolher um curso para vocês fazerem. Depois, lá pro terceiro ano, segundo ano, vocês começam a descobrir que, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que decidir um curso, aí vocês ficam conscientes do problema. Aí vocês começam a olhar as opções que existem, quais cursos existem. Ah, tem arquitetura, tem biblioteconomia, tem biologia, tem turismo, tem administração, tem medicina. Qual que é bom, qual que é ruim, qual que encaixa melhor pra mim? E aí vocês escolheram que vocês iam fazer administração. E aí vocês começaram a entender o que é bom, o que é ruim em administração, o que levar em consideração quando você vai escolher um curso de administração. E aí depois vocês decidiram, é administração mesmo? Vocês têm que escolher o fornecedor. Vocês têm que escolher a faculdade que vocês vão fazer. Vocês escolheram o Centro Universitário Itajubá. Outras pessoas escolheram outra faculdade, outras pessoas escolheram outro curso, outras pessoas nem ficaram conscientes do problema, mas a jornada de compra é essa. Para todo produto, para todo serviço que vocês forem contratar, é exatamente essa jornada de compra que vocês vão passar. A mente humana não muda também, a gente não vai virar homo sapiens da noite pro dia. Então nossa mente vai continuar funcionando da mesma forma. E os gatilhos mentais vão continuar afetando a gente. Então a escrita persuasiva continua funcionando. Então, gatilhos de reciprocidade, gatilho de compromisso e consistência, gatilho de prova social, gatilho de afinidade, gatilho de escassez, gatilho de autoridade, gatilho de urgência.
Todos esses gatilhos vão te ajudar a tomar a decisão entre uma empresa ou outra, entre um produto ou outro, entre um momento ou outro de compra. Essas coisas também não mudam da noite pro dia. Inclusive, esse livro é top, As Armas da Persuasão. E tem um livro também que chama Enviesados. Eu li ele no Kindle, não tá aqui. Que vale muito a pena ler, que falam a respeito disso. Storytelling. Contar histórias. Toda boa marca sabe contar uma história. Porque só eu falar por falar aqui... Então, pode ser que vocês tenham prestado atenção nessa aula, nisso aqui que eu tô falando? Pode. Que sim, pode que não. Mas eu tentei criar isso aqui contando uma história pra vocês, como uma narrativa. Porque eu sei que se eu conto isso aqui como uma narrativa, eu prendo mais a atenção de vocês. A única coisa que prende a atenção nossa é história. A forma mais fácil de aprender as coisas são através de histórias. Storytelling vai continuar sendo muito importante no marketing, cada vez mais importante. E aí tem esse livro aqui, de todos que eu falei até agora, esse aqui é o que eu mais recomendo, porque ele é o mais teórico prático, que é o Story Brand, que ele fala como contar uma história em 7 passos, que é você ter um personagem com um problema, que conhece um guia, que no caso o guia é a empresa que vai resolver o problema, a empresa tem um plano para essa pessoa resolver o problema, a empresa chama essa pessoa para resolver esse problema e a empresa mostra o que a pessoa vai ter se ela resolver o problema e se ela não resolver o problema. Então, esse livro é muito bom. Inclusive, tem vários outros livros desse autor aqui, Donald Miller, que são interessantes. Então, storytelling não vai mudar também. Inbound marketing e conteúdo. Cara, marketing de atração vai continuar crescendo. O consumo de conteúdo aumenta todos os dias. Se você for olhar os números de quantos vídeos são subidos no YouTube, no TikTok, no Instagram por minuto, é um negócio de outro mundo. Quantos minutos de vídeo são consumidos todos os dias, é cabuloso. Eu tenho um canal no YouTube que eu tenho mais ou menos a cada 7 dias, eu tenho quase 1000 horas de conteúdo consumido. Se eu abrir um vídeo meu no TikTok aqui, vai ter 10.000 horas de conteúdo consumido em algum vídeo meu no TikTok. Então, o tempo inteiro as pessoas estão consumindo conteúdo. Então, inbound marketing, marketing de atração, produção de conteúdo, seja educacional ou seja para entretenimento, vai continuar o tempo todo. Ah, André, conteúdo vai mudar. Pô, existia novela na rádio. Novela nada mais é que conteúdo. A novela foi pra TV, a novela virou série, a novela foi pro streaming. Então, conteúdo sempre vai existir, as pessoas sempre vão contar histórias, as pessoas sempre vão consumir conteúdos, as pessoas sempre estão procurando formas de entretenimento ou de se educar da melhor maneira possível. Boca a boca. Boca a boca surgiu lá, sei lá desde quando. Lá nos anos 1000, eu cheguei e falei, pô, comprei uma galinha botadora de ovo do Zezinho. Compra lá também, ô Ricardão. Aí o Ricardão foi lá no Zezinho e comprou a galinha botadora de ovo. Lá nos anos 1000. Vai continuar, boca a boca ainda é um melhor canal de marketing. Então, prestar um bom serviço pro seu cliente, para que seu cliente seja um promotor e fale bem de você, para trazer novos clientes com CAC baixo, é a melhor estratégia que existe. Vai continuar existindo. Talvez essa aqui, de tudo que eu falei até aqui, pode ser que tudo acabe, mas o boca a boca, ele vai continuar o resto da vida. Então você saber prestar um bom atendimento, você saber prestar um bom suporte, você saber induzir um pedido de indicação de um cliente seu, é uma ótima estratégia. E marketing de influência. Nós vamos continuar sempre sendo influenciados por pessoas. Antigamente, as pessoas eram influenciadas pelos reis, pelas rainhas, o que eles usavam era moda. Depois foram atores e atrizes de Hollywood que as pessoas viam no cinema. Depois era a moda das globais. Hoje a gente está na época de marketing de influência da Creators Economy, onde a gente está consumindo mais conteúdo de influenciadores pequenos do que de influenciadores grandes. E aí, fazendo um jabazinho e me vangloriando, você pega o Burger King, que vai lá e faz uma campanha com a Larissa Manoela, e semana passada eu fiz uma publi com o Burger King. Então, as pessoas hoje estão confiando mais em pessoas parecidas com elas do que com pessoas muito distantes delas. Mas o marketing de influência vai continuar. O que muda é quem está influenciando.
Então vocês podem ser pessoas que influenciam outras pessoas produzindo conteúdo na internet. Vocês já influenciam outras pessoas. Às vezes uma indicação que você dá aqui no boca a boca influencia uma pessoa a comprar ou não comprar um produto. E você pode fazer isso na internet com outras pessoas que não te conhecem presencialmente. Então, como se preparar para o futuro do marketing? Primeira coisa é entender. Novos canais de marketing vão surgir, novos formatos de anúncios, novas estratégias, novas tendências, novas ferramentas. Novo, tudo no marketing vai surgir. O que a gente tem que ser é resiliente. E nem é ser resistente. Porque não adianta falar, por exemplo, eu não vou usar o TikTok porque o TikTok é coisa de criança e de dancinha. 45% da população que utiliza o TikTok no Brasil tem mais de 25 anos. TikTok, segundo o relatório da HubSpot de Marketing Trends 2024, as empresas vão investir 30% a mais em TikTok em 2024. Isso é mais que o dobro de qualquer outra rede social que vai ser investida por empresas. Então não adianta. Existem coisas, movimentos no mercado que influenciam no marketing que não adianta você brigar com eles. Por exemplo, Google Analytics, que era uma ferramenta que eu utilizava, ela mudou, ela virou Google Analytics 4. Eu não quero aprender Google Analytics 4, eu não vou aprender Google Analytics 4 porque eu gostava de Google Analytics. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pagar alguém. Não adianta. São coisas que não adianta você brigar contra elas. Então, isso vai acontecer, tem que ser aceito, tem que ser uma pessoa fluida para entender que o marketing muda e que às vezes as coisas que você fazia que funcionavam amanhã não vão funcionar mais. E tudo bem, se você souber isso aqui tudo. Não isso aqui tudo, se você souber que existem coisas que não mudam. E como se preparar? De novo, o que funcionava no marketing há 100 anos atrás vai continuar funcionando pelos próximos 100 anos. Existem M coisas que funcionavam antigamente que vão continuar funcionando nos próximos 100 anos. E aí, para finalizar, um exemplo. O Guia Michelin, as estrelas Michelin, dos restaurantes Michelin, né? Isso surgiu com a marca de pneus Michelin, mais ou menos em 1900 na França. A Michelin era uma marca que fazia pneu para bicicleta. Até que em 1900 surge um tal de automóvel. E a Michelin começa a perceber que a demanda por bicicleta vai diminuir e a demanda por automóvel vai crescer. E que ela tem que fazer alguma coisa a respeito disso. E ela começa a produzir pneu para automóvel. Só que tem alguns problemas. Primeiro, tem pouco automóvel. E segundo, as pessoas não viajam tanto. Nem tem estrada para automóvel viajar. E para onde as pessoas vão nessa distância? Eles nem sabem o que tem em outros lugares tão distantes deles. O que a Michelin faz? Ela começa a categorizar restaurantes, locais turísticos de várias cidades na França e depois ao longo da Europa. E começa a entregar esses panfletos, essas revistas para as pessoas na Europa. Para que as pessoas peguem os carros delas, vão até aquele lugar, até aquele restaurante que indicaram e tudo mais, utilizem o carro, gastem o pneu e quando elas precisarem trocar o pneu, eles vão trocar o pneu com quem? Com a empresa que mostra para eles onde eles têm que dirigir o carro. E isso, o que é isso aqui? Marketing de conteúdo. Marketing educacional. Em 1900. E o que é a estratégia de marketing que mais funciona hoje? Marketing de conteúdo. Então, se alguém chegar para vocês e falar, pô, o marketing muda demais. Não muda. O que muda é a quantidade de gente falando que o marketing muda. Porque o marketing, de fato, não muda. O que muda são algumas coisas do marketing. Mas o marketing continua o mesmo ao longo do tempo e vai continuar o mesmo ao longo do tempo. E se eu pudesse dar um conselho, seria esse. Estudem conceitos. Entendam que os conceitos... Estudem os conceitos de marketing que funcionavam antigamente. Leiam os livros clássicos de marketing. Porque neles que está a fonte da verdade. A fonte da verdade não é o que o novo influencer fala que vai funcionar ou vai deixar de funcionar. É o que funcionava há vários anos. Entendam os conceitos e entendam que os conceitos não sobrevivem à realidade.
Os conceitos existem para que você saiba fazer marketing, mas marketing não é feito em cima de conceito. Mas se você não souber conceito, você não vai fazer marketing. E se eu pudesse dar um conselho, seria esse. E muito obrigado. Valeu demais. Espero que vocês tenham gostado.